bem, estou eu aqui no alto do monte, estou aqui com os pedidos de oração, com os nomes escritos nos papéis. Acabei de realizar o ato profético do pó da terra para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do mal. Esse ato profético, eu recebi a revelação do Senhor da seguinte forma. O Senhor falou comigo, pegue uma terra e consagre ao Senhor. Em seguida, joga essa terra sobre os pedidos de oração que estarão dentro do hexagrama. No caso, estão dentro desse círculo, onde pessoas vêm trazer seus pedidos de oração para queimar. E eu coloquei neste círculo. E o Senhor falou comigo, após jogar a terra sobre os pedidos, diga em alto e bom som que haja luz. Mas faça isso estando com a mão direita sobre os pedidos, com a terra por cima. E após fazer isso, jogue o azeite consagrado sobre os pedidos que estão com a terra por cima. Após fazer isso, coloque fogo nos pedidos. E em seguida, diga em alto e bom som que haja fogo consumidor no nome do Senhor Jesus. O pó da terra representa a comida, ou seja, a isca dos demônios. Lá em Gênesis 3,14, Deus disse, aliás, lá em Gênesis 3, no versículo 17, 17 e 19, lá em Gênesis, Deus disse que a serpente haveria de comer o pó da terra, ela haveria de rastejar sobre a face da terra. Então essa terra representa a isca. Você já percebeu que toda entidade e espírito recebe suas oferendas no chão? As suas comidas no chão? Então, elas recebem no chão, pois essas entidades, esses espíritos, estão no pó da terra. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu joguei o pó da terra. Consagrei e joguei o pó da terra. Consagrar significa tornar santo, dedicado, separado para uso exclusivo do Senhor. Os pedidos de oração representam as pessoas que estão com seus nomes escritos. Jogar a terra sobre os pedidos representa atrair os demônios que estão agindo na vida das pessoas. Colocar a mão direita sobre os pedidos representa o poder, simboliza o poder. Direita representa o poder. Que haja luz, ou seja, invocar o poder da luz, o poder de Deus, para expulsar o mal. Que haja luz, Jesus é a luz. E onde há a presença do Senhor Jesus, onde há a presença do Espírito Santo, do Espírito Maior, as trevas não permanecem. A palavra diz, aonde há o Espírito do Senhor há liberdade. E o azeite, sendo derramado, representa o Espírito de Deus, representa a presença de Deus sobre as vidas que estão representadas pelos nomes dos pedidos de oração. Orar é falar, ação é agir. Por isso o ato profético é um modo de Deus ver. De Deus ver. E o teu Pai que te ver, publicamente te recompensará. E aí o Senhor falou comigo, coloque fogo nos pedidos. O fogo produz calor, aquece, ilumina, consome. O fogo é o símbolo da ação do Espírito de Deus, do Espírito maior, do maior dos Espíritos. O fogo consumidor para destruir as obras do mal está consumado. Ou seja, os pedidos já estão realizados para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Deus vivo. Então eu estou aqui no alto do monte, como você pode ver. E eu vou estar queimando aqui os pedidos. Glória a Deus. Vou estar queimando os pedidos. Vou estar determinando que o fogo de Deus venha consumar, venha chamar a existência
aquilo que todos aqueles que solicitaram oração venham receber da parte do Senhor. Jesus Cristo, ele disse, e o teu Pai que te ver em secreto, publicamente te recompensará. Então, Deus está vendo a minha atitude de fé, Deus viu a atitude de fé das pessoas que digitaram os nomes e me mandaram pelo WhatsApp, pelo Message, pelo Facebook. E agora eu vou estar queimando esses papéis com os nomes daqueles que solicitaram oração. E vamos crer que ao consumir estes papéis, o fogo, nós vamos crer que o Espírito de Deus estará chamando a existência, trazendo à existência o milagre, a bênção, a vitória que todos necessitam receber da parte do Senhor. Então vou estar aqui queimando aqui os pedidos, né, os nomes, no caso. Vou estar queimando aqui, no caso, os nomes. Glória a Deus. Que seja consumado, que seja queimado, que seja aniquilado, que seja destruído. Seja consumado. Que o Espírito de Deus venha consumar a bênção, o milagre, a vitória. Você que enviou o teu nome e o nome dos teus familiares, receba aí a tua vitória, receba a tua bênção, receba o teu milagre. Receba nesta hora, da parte do Senhor Jesus Cristo, o teu milagre, a tua bênção. Você vai dar o teu testemunho de fé e de vitória. Creia nisso e tome posse. Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa, com todos da sua família. Pastor Denison Souza, do Ministério Deus Vivo, falando aqui. E nós estamos no propósito de oração do Haja Luz. Eu acabei de queimar aqui os pedidos de oração, né? Não sei se você vai conseguir visualizar, eu acho que não. Mas eu acabei de queimar os pedidos de oração. Já são 6 e pouca da tarde. Praticamente já é noite, né? Eu acabei de queimar aqui os pedidos de oração. Quero pedir a você que já separe uma garrafa com água, tá bom? Separa aí também peça de roupa, fronha, de travesseiro. Separa aí também a chave de casa, a chave do carro, as fotos dos familiares, para que no final da intercessão você juntamente comigo possa estar apresentando a Deus, tá bom? Para que nós possamos estar consagrando, apresentando ao Senhor em nome de Jesus. Pois bem, eu quero nesse momento ler aqui um texto da palavra, e a passagem que eu quero ler
é a passagem de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Vamos ler aqui logo no início. Você pode ver aqui que a minha Bíblia ela é toda marcada, né? Aqui no rodapé tem as notas de comentário. Jejuarão naqueles dias, vinho novo em odres velhos, o sábado feito por causa do homem, com indignação. Tá aí as notas de comentário. A Bíblia que eu uso é a Bíblia pentecostal, a Bíblia de estudo pentecostal. Recomendo que você compre uma para você, caso você não tenha. Tá bom? Vamos lá, Marcos capítulo 3, diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem? É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Veja só, Jesus ele fez uma boa ação. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele só fez boas ações, só fez o bem, mas mesmo ele tendo feito somente o bem, olha o que diz o Evangelho. E tendo saído os fariseus, tomaram. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Versículo 7. Estou em Marcos, capítulo 3, verso 7 agora. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que ouvindo qual grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Veja, tinha curado muitos, não diz que tinha curado todos. Em Nazaré mesmo, onde Jesus Cristo foi criado, no caso, cresceu, Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. E em Nazaré, Jesus ele não fez tantos milagres, não fez muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Então veja, porque tinha curado a muitos, não diz que tinha curado a todos, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostrava-se diante dele. Veja só, os demônios se prostravam diante de Jesus e se prostram ainda. Os demônios se prostram. Satanás se prostra diante de Jesus. Os demônios se prostram diante de Jesus. Mas tem muitos seres humanos, né? Há muitas pessoas que se recusam
a se prostrar diante de Jesus. Por incrível que pareça, tem pessoas que se recusam. Mesmo depois de ouvir inúmeros testemunhos a respeito do que Jesus é capaz de fazer, do que Jesus já fez. E não só o que ele fez no passado, mas o que ele faz também no tempo presente. Se os demônios, se os espíritos imundos prostravam-se diante de Jesus, quem dirá eu e você, quem dirá o ser humano, quem dirá nós? E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçavam muito. Veja, ele quem? Jesus, os ameaçava muito. Os demônios se sentem ameaçados. Os espíritos malignos se sentem ameaçados por Jesus. E quem tem Jesus, pode ter certeza. Se a pessoa ela tem Jesus na vida dela, se a pessoa tem Jesus, os demônios eles ficam com medo dessa pessoa. Ao invés da pessoa ter medo do demônio, o demônio que tem medo dela. Quando a pessoa ela tem Jesus Cristo ao seu lado, quando a pessoa ela anda com Jesus, os demônios se sentem ameaçados por tal pessoa. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem, ou seja, para que não revelassem quem ele de fato era, que ainda não era o tempo chegado de ele se revelar para o mundo quem de fato ele era. Aí diz aqui o versículo mais adiante, estou em Marcos capítulo 3, versículo 13 agora. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Interessante, né? E chamou para si os que ele quis. Jesus ele chama quem ele quer para a obra do ministério. A obra do ministério, pregar o evangelho, anunciar o reino, quem escolhe é ele. Quem escolhe é ele. Aliás, o apóstolo Paulo ele disse, falou que Jesus Cristo é quem escolhe. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, ou discipuladores, ou professores, né? Professores de escola dominical, por exemplo. Aquele que ensina. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Tá vendo aí? É Jesus Cristo que escolhe, é Jesus Cristo quem chama, é Jesus Cristo quem nomeia, e é Jesus Cristo que dá poder para curar aos enfermos, poder para expulsar os demônios. Aí eu quero ler aqui para você a nota de comentário, porque lá no início da leitura, no versículo 5 fala: E olhando para eles em redor, com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração. Jesus ele se indignou. Aí diz aqui a nota de comentário: com indignação. A indignação de Jesus revela seu repúdio contra toda iniquidade e injustiça. O cristão não deve abrigar ira carnal e injusta. Ele ira-se contra a maldade, a semelhança de Cristo. O crente que sentia indignação contra os pecados da sua geração mostra que está ao lado de Deus contra o mal.
Então Jesus Cristo ele se indignou. Ele ficou indignado. Está aqui, ó. E olhando para eles em redor com indignação. Jesus ficou indignado, porque olha só o que eles disseram. Aqui, ó, no versículo 3. E disse, aliás, lá em cima, no versículo 2. E estavam observando se curariam no sábado para o acusarem. Tem pessoas que vivem disso, de ficar acusando, ministério A, B ou C, que cura, que liberta, que expulsa demônios. Tem pessoas que se ocupam disso, de ficar acusando. A pessoa não faz nada em favor do reino. E mais à frente, Jesus Cristo ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a questão do reino. O reino dividido não pode subsistir. Né? Então Jesus ele ficou indignado. E aí ele curou esse rapaz. Ele restituiu a mão do homem. A mão do homem ficou sã como a outra. E aí mais adiante, diz o texto, diz a palavra que Jesus ele curou a muitos, mas não diz que curou a todos. E eu citei para você, eu falei para você que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Então entenda, a cura não depende somente de Deus, não depende somente de Jesus, mas depende também da pessoa. Se a pessoa ficar incrédula ao que Deus pode fazer por ela, ao que Jesus Cristo pode fazer por ela, o milagre não ocorre, a cura não acontece, a provisão não chega, a bênção, o milagre, a vitória não chega, não acontece. Por causa do quê? Da incredulidade. Até os discípulos também passaram por isso. Passaram por uma situação de incredulidade. Uma certa ocasião, Jesus Cristo estava no alto do monte, e ao descer do monte, com Pedro, Tiago e João, quando ele desce do monte, está lá os discípulos discutindo com os fariseus, e disseram para Jesus assim, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do rapaz? E Jesus ele disse, geração má e incrédula, até quando estarei convosco? Jesus chamou os discípulos de geração má e incrédula. Discípulos. Não eram pessoas estranhas. Então veja, até os discípulos, até para os discípulos, houve uma ocasião que faltou a eles fé. Faltou para eles fé. Então a palavra diz, porque não tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. É isso que a pessoa ela tem que fazer, ela tem, que se lançar pela fé, se lançar sem duvidar do poder curador de Jesus, porque Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para multiplicar pães, peixes, para fazer com que a pessoa encontre a moeda na boca do peixe. Jesus Cristo ele é poderoso para dar o escape, para dar o livramento. Mas para isso é necessário fé. É necessário fé. Aí o texto diz, e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele. Ou seja, os próprios demônios aqui estão dando um exemplo bem claro. Que Jesus é digno. É digno de quê? De reverência, de respeito, de temor. Se os demônios se prostraram diante de Jesus Cristo e ainda se prostram, basta você ver uma pessoa manifestada com um demônio, você dá uma ordem para o demônio, para a pessoa que está endemoniada, e o demônio ali imediatamente se prostra, se coloca de joelhos. Tamanha é a autoridade que há no nome de Jesus. Para aqueles que são dele.
Os espíritos imundos, vendo, prostraram-se diante dele. Quando você tem Jesus, o mal ele se prostra diante de você. O mal ele não resiste. O mal se sente, ameaçado. E ele os ameaçava muito. O mal se sente ameaçado por você. Quando você tem Jesus, o mal se sente ameaçado. E a palavra fala: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e os nomeou, para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele disse: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Então, Jesus ele foi bem claro: estes sinais seguirão aos que crerem. Aí tem aqui a nota de comentário aqui que eu quero ler antes de nós orarmos. Poder de expulsar os demônios. O propósito de Jesus ao vir à terra foi destruir as obras do diabo e libertar os oprimidos por Satanás e pelo pecado. Parte inerente a esse propósito foi o poder e a autoridade que ele deu aos seus seguidores para continuarem a sua batalha contra as forças das trevas. E essa verdade é comprovada pelas observações abaixo. 1. Está dito que depois de Jesus ter nomeado seus 12 discípulos, deu-lhes poder de expulsar os demônios. Depois de nomear os 70, ele lhes deu poder sobre toda a força do inimigo. 2. Os discípulos não foram somente enviados a pregar, mas também para manifestar o domínio, o poder e a autoridade de Deus. Ao batalharem contra Satanás, expulsando demônios e curando todos os tipos de doenças e enfermidades. Marcos ensina que Jesus, depois da sua ressurreição, reenfatizou aos seus seguidores a missão de pregarem o evangelho e terem autoridade sobre Satanás e os demônios. Aí Jesus Cristo, eu quero ler aqui para você antes de nós orarmos. Jesus Cristo aqui em cima ele fala, diz aqui a palavra aqui, e foram para uma casa e fluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Era muita pessoa para eles atenderem, a ponto de eles não terem nem tempo para comer pão. E quando seus discípulos quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Em outras palavras, Jesus está louco. E certamente lá no Evangelho de Lucas mostra, ou melhor, no Evangelho de João, se eu não me engano, mostra os irmãos de Jesus convencendo a Maria de ir lá prender Jesus. Então estavam achando que Jesus estava louco, estava fora de si. Mas Jesus estava bem juizado. Quem estava fora de si era eles, os seus parentes. Aí diz aqui, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, então roubará a sua casa. Então, estavam acusando Jesus Cristo de expulsar os demônios em nome de Beelzebu, em nome de Satanás. Jesus Cristo ele deixou bem claro:
Satanás, ele não se levanta contra os seus demônios. Satanás não guerreia contra si mesmo. Porque uma casa dividida, um reino dividido não pode subsistir. Então eu li para você na palavra que Jesus Cristo, ele deu autoridade aos seus discípulos. Ele deu autoridade aos seus seguidores. Jesus Cristo, após ressuscitar, ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o mal, expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Então você que está me acompanhando, você que me assiste e que diz assim: mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Então, se você crê em Deus, se você crê em Jesus Cristo, você precisa usar de autoridade. Você precisa ser uma pessoa ousada, uma pessoa, sabe, que entra na presença de Deus com intrepidez, com ousadia. A palavra fala pensei que tinha caído aqui o celular, né? A palavra fala que os tímidos não herdarão o reino. Não herdarão o reino. Então a pessoa, ela precisa entrar na presença de Deus. Quando eu falo presença de Deus, é entrar, sabe, no mundo espiritual. Porque na oração é isso que ocorre, é isso que acontece. Você entra no mundo espiritual. Aliás, você é um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. Nós somos seres espirituais. A diferença de nós para os demônios, para os anjos, é que os demônios, no caso, eles não têm corpos, né? Eles não têm um corpo, né? Eles não têm corpos. Não tem um corpo. O demônio não tem um corpo. Mas nós somos seres espirituais. A palavra fala que Deus, ele é o Pai dos espíritos. Então você é um ser espiritual. E quando nós entramos em oração, quando nós fechamos os nossos olhos, na oração nós entramos no mundo espiritual. Quando nós oramos, nós buscamos sair do plano físico para entrar no plano espiritual. E quando nós entramos no plano espiritual através da oração, nós precisamos, sabe, entrar com intrepidez, com ousadia, imbuídos de fé. É por isso que está escrito, né? Que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então você ouviu a palavra. Jesus Cristo, ele curou um rapaz que estava com a mão mirrada. E ao curar a mão do rapaz, ao restaurar, né, a mão do rapaz ficou, né, idêntica à outra, né, ficou sã. E eu li para você também na palavra que Jesus Cristo, ele curou muitas pessoas, mas não diz o texto que curou todos, até porque o Evangelho fala, por exemplo, que em Nazaré ele não curou muitos por causa da incredulidade. Por que Jesus Cristo, ele não cura todos? Por que Deus não cura todos? Porque um dos fatores, não estou dizendo que possa ser o principal fator. Um dos fatores de Deus não curar uma pessoa é incredulidade. É incredulidade. Então, você ouviu na palavra. Eu li para você. Jesus, ele curou muitos. Não curou todos, curou muitos. Dentre todos aqueles que estavam ali acompanhando Jesus, seguindo Jesus, certamente tinham pessoas incrédulas. Aliás, até os discípulos, em um dado momento, em uma certa ocasião, eles duvidaram. Eles não tiveram fé. Não tiveram fé. Quem dirá o povo que não convivia com Jesus? Se os discípulos que conviveram com Jesus, tiveram um momento que eles duvidaram, quem dirá? Então, nesse momento, nós vamos nos unir pela fé. Glória a Deus. Vamos nos unir pela fé.
Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais ainda. Pois bem, vamos nos unir pela fé nesse instante. Se possível, feche seus olhos, curve a sua cabeça, feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus. E vamos nesse momento determinar. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu uno a minha fé com a fé desta mulher, com a fé deste homem. E nós queremos nesse instante determinar que o mal seja expelido, que o mal seja expulso. O Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o mal e curarão os enfermos. Então, meu Deus, que nesse momento a tua palavra venha se cumprir de maneira literal na vida desta mulher, na vida deste homem. Sim, meu Deus, eu vou usar de autoridade nesse momento. Eu digo agora que todo espírito maligno, que todo espírito das trevas, que todo espírito do mal, sim, meu Deus, venha ser banido, venha ser arrancado, venha ser removido da vida desta mulher, da vida deste homem. Eu digo agora, seja repreendido sim essa doença, essa enfermidade, que esse mal sim na carne, sim no sangue, nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, sim na garganta, sim, meu Deus, nas articulações, onde tiver uma enfermidade, onde tiver um mal, meu Deus, no corpo físico deste homem, no corpo físico desta mulher, que este mal venha a ser banido, que esse mal venha a ser, meu Deus, sim, removido pela tua mão poderosa. Peço, meu Deus, nesse momento, que o Senhor venha a fazer com que a tua luz, que a tua luz brilhe sim nos caminhos dessa pessoa. Sim, meu Pai, abençoa, meu Pai, as finanças, abençoa, sim, meu Deus, a vida profissional. Faça com que, meu Deus, esse espírito, sim, espírito de inveja, espírito, sim, espírito que tranca os caminhos, espírito do atraso, que todo o mal, meu Deus, seja banido na vida profissional, na vida financeira, sim, no casamento, sim, meu Deus, no casamento, nesse momento, meu Pai, vai fazendo com que o mal bata em retirada, faça com que os espíritos das trevas sejam expulsos, sejam expelidos. Eu digo agora, sai daí, espírito! Espírito das trevas, espírito do mal, seja banido, seja arrancado. Eu digo agora, vem para a palma da minha mão agora. Seja amarrado. Espírito de depressão, espírito de angústia, espírito de ansiedade, de medo, desejo de suicídio, seja amarrado, seja queimado, queimado e queimado. E seja esmagado pela mão poderosa do Deus vivo, e seja lançado no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar do espírito mal, que haja o Espírito do Senhor, onde há o Espírito de Deus, onde há o Espírito de Cristo, onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Então que essa pessoa venha, meu Deus, já se sentir já liberto, liberta, curado, curada. Que essa pessoa já venha estar assim, tendo a convicção de que seu casamento já se encontra assim restaurado, que o seu lar já se encontra restaurado, que o filho já foi liberto das drogas, sim, que a mãe ou o pai que estava lá assim, doente, enfermo, já está sendo curado, já foi curado, sendo não, já está curado, porque foi liberada a palavra de cura, o milagre. Sim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, receba nesse momento, receba a cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e salvação, em nome de Jesus, ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos apresentar a garrafa com água. Estou aqui com a garrafa com água, meu Deus. Que nesse instante, meu Pai, o Senhor venha colocar a virtude, a unção, o poder do Senhor sobre este elemento. Que quando essa pessoa, meu Deus, beber da água, que ela venha receber vida e vida de verdade, vida em abundância, como o teu Filho Jesus Cristo prometeu. Assim, meu Deus, nós consagramos a água e já cremos que já se tornou, sim, pelo poder do Senhor, um santo remédio. Nós apresentamos ao Senhor e já cremos pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Jesus Cristo, Deus vivo. Creia nisso. Ao beber da água, creia que você estará bebendo da virtude, da unção e do poder do Senhor. Meu Deus, eu quero pedir nesse momento que o Senhor abençoe a chave de casa, a chave do carro, que o Senhor abençoe as peças de roupa, a carteira de trabalho, o currículo, que o Senhor abençoe também, meu Deus, sim, a fronha do travesseiro.
Eu quero que a bênção do Senhor seja sobre a vida dessa pessoa. Seja abençoado, seja abençoada. Creia que a bênção do Senhor já está sobre a sua vida e sobre todos da sua casa. E declare: eu darei o meu testemunho de fé e de vitória para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Tome posse e receba em nome do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando, vou estar terminando nesse momento esse vídeo, né? Chegamos ao fim desse momento, né, de fé e de milagre, de bênção e de vitória. Mas amanhã, se Deus assim permitir, eu estarei novamente aqui pelo canal YouTube. Caso você ainda não me acompanha pelo WhatsApp, tome nota. Anote aí, DDD do Rio de Janeiro, 21 979 99 36 86, tá bom? Você que é talvez de fora do Brasil, coloca o 55 na frente, DDD 21, que é daqui do Rio de Janeiro, 979 99 36 86. Me chama lá no Zap, para que assim você venha estar recebendo áudios de intercessão profética para abençoar a sua vida e também a todos da sua casa, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te ilumine e te dê a paz. Glória a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco. Por isto vamos em frente, olhando para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. Beijo no seu coração, fique na paz, fique na bênção e viva o Senhor Jesus. Até a próxima. Não esquece, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, né? E vamos em frente. Deus abençoe.